Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estamos felizes por essa noite. Mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo de estar em comunhão. Sou grata a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite, para juntos adorarmos o nosso Deus em agradecimento por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por nos guardar, nos orientar, e que nessa noite nós possamos mais uma vez cultuar esse Deus poderoso com toda a força do nosso ser, com toda a intensidade que há dentro de você, com toda a gratidão que existe dentro de você, com toda a renúncia, com quebrantamento. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o nosso Deus sabe. Ele te compreende, Ele te vê, Ele sabe o que você precisa e necessita, e Ele vai te falar nessa noite. Então, abre o seu coração, amém? Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Também quero pedir oração pelo nosso pastor. Ele se encontra internado, mas não é nada grave, tá? Foi uma infecção e os médicos achou por bem deles ficar lá para ele ser analisado. Mas vamos orar para que tudo corra bem, para que ele esteja de volta à sua casa. E assim nós estamos aqui juntos fazendo a obra do Senhor. Se ele puder, não sei se ele vai estar assistindo o culto, mas dizer que o nosso coração está com ele, nós amamos ele intensamente e que nós vamos orar pela vida do nosso pastor, amém? Então oremos. Altíssimo Deus, eterno Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por ter aqui o Senhor ter guardado as nossas vidas, a vida de cada um dos seus filhos que está aqui nessa noite. Nós estamos aqui para nos render em oração, render em adoração ao Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas. Nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor venha falar em nosso coração, para transformar as nossas vidas, o nosso caráter, para que nos dê discernimento de tudo que está acontecendo à nossa volta, para que possamos ter uma semana abençoada na sua presença. Nós estamos aqui para te agradecer por mais um dia, por saúde, por respirar, Senhor Jesus. E diante do teu altar nós também apresentamos a vida do nosso amado pastor. Eu sei que o Senhor está com ele em todo o tempo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor e buscam a sua justiça, e ele está guardado debaixo das suas mãos. Que os seus anjos estejam ali naquele quarto onde ele estiver, que ele possa entender qual é o propósito dele estar ali naquele lugar, e mais uma vez o Senhor usar ele onde ele estiver. Que o Senhor derrama a sua cura sobre a vida dele, a restauração sobre a vida do seu servo, para que mais uma vez nós possamos glorificar o seu santo nome. Obrigado por aqueles que estão aqui, Senhor, pelos seus filhos, por cada um que compõe esse grupo de louvor, Deus, que entrega a sua oferta com adoração, que entrega a sua oferta tocando, cantando. Obrigado por cada um dos seus filhos que vieram até a sua casa no dia de hoje para juntos adorarmos como família, como corpo, e render em ti adoração, e clamar, e profetizar cura, libertação, para continuar te adorando em espírito e em verdade. Receba a nossa adoração nessa noite. Aqueles que estão a caminho, guarda, Senhor, e livra de todo mal, para que possa chegar aqui em paz. E que mais uma vez nós possamos sentir a sua presença aqui neste lugar. Fala conosco, trabalha em nosso coração, Senhor, e na vida de cada um que está aqui individualmente, Pai. Porque Tu és o Deus que nos vê, Tu és o Deus que nos compreende, que nos guarda. E nós te agradecemos mais uma vez por tudo, Deus, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aleluia, aplauda ao Senhor. Então vamos adorá-lo com alegria. Aleluia. Vamos adorar esse louvor. A Riane adora esse louvor. Quero ouvir a voz dela daqui, hein? Bora. Não sou ela, mas toda a igreja adorando ao Senhor, dizendo quanto Ele é bom. Aleluia.
homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei. Mesmo estando em guerras, você lembrando minha vitória, eu te louvarei sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar.
Tu merece a nossa adoração, Jesus. Aleluia. Tu nos ama, Jesus. E tem perdoado a cada um de nós. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela sua proteção, Jesus. Tu és o nosso juiz. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela sua entrega. E quando nós reconhecemos isso, que não temos nada a oferecer a Ele, mesmo assim Ele nos amou, não tem como amar esse Deus. Só sabe o valor que tem quem sabe o quanto foi perdoado. Se você tiver noção do quanto você foi perdoado, você vai amar Ele com toda a intensidade do teu ser. Nós necessitamos dele todos os dias, do perdão dele todos os dias. Mas se todo dia você procurar ser melhor na presença dele, ele vai conduzir seus passos de glória em glória. Mas isso depende de mim e de você. Ser cheio do Espírito Santo não é a quantidade do Espírito Santo que você tem, mas é a quantidade que ele tem de você. Ser mais cheio dele não significa quanto mais você tem dele, mas é o quanto ele tem de você. O quanto é a sua entrega todos os dias. Não é você usar o Espírito Santo, é ele saber que ele pode usar você. Na sua casa, no seu lar, nos problemas do dia a dia. Ele pode te usar, ele pode usar suas mãos, ele pode usar sua boca para profetizar. Você está pronto. Isso é uma entrega, isso é reconhecer que não é você. Porque se você for esperar você estar perfeita para ele te usar, você nunca vai ser usado. Porque nós não somos. Se você for esperar o tempo certo, não vai chegar. Ele quer te usar, ele quer saber o quanto ele tem de você. Para você colocar a mão no enfermo, para você enfrentar os problemas do seu dia a dia, para você enfrentar uma luta espiritual na sua casa, na sua família, é entender o quanto ele tem de você. E isso é dia após dia reconhecendo que sem ele não somos nada. Que mesmo nós temos só pecados para oferecer a ele, ele te amou, ele te remiu, ele te curou, ele te perdoou, ele te trouxe para perto dele para ser um canal de bênção aqui no dia de hoje, na sua família, na sua igreja, na sua escola, na sua casa. Não desperdice o seu tempo. Entenda isso de uma vez por todas. Não espere a melhor oportunidade, porque a melhor oportunidade é o tempo todo. Agora está sendo uma oportunidade de você olhar para o irmão do seu lado e dar um abraço, um sorriso. De você orar por alguém que está na sua casa, por alguém que Deus colocou no seu coração, no seu pensamento, interceder e declarar cura, libertação, seja qual for o problema, nosso Deus é maior. Amém? E é esse Deus que servimos, vamos continuar adorando Ele. Aleluia. Você é uma fonte de Deus. Então sinta fluir através de você. E através dessa canção nós vamos declarar. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em cantar. Presta atenção naquilo que você está cantando. Eu procurei. Veja se não é verdade isso. Em outro lugar, Oh, Jesus. em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Ai, que discernimento espiritual. teu rio em mim. Sim, Senhor. E transbordei do teu amor, declare. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir
Situações, sabendo que serve um Deus do impossível e mesmo assim passar por situações desesperadoras, situações que tiram a paz, situações que trazem medo, que tiram o sono. Som dos corações aqui nessa noite, perceba que nós queremos mais de Ti. Com a autoridade do Espírito Santo que habita em nós, declarar que todo mal cai por terra na nossa casa, na nossa família, que tudo aquilo que tira a nossa paz não provém de Ti, então que nós não venhamos aceitar todo mal.
aquilo que tira o nosso sono, a nossa paz. Se o Senhor é o Deus que excede, que traz a paz que excede todo entendimento, é esse Deus a qual nós servimos. Então olha o nosso coração agora. Se existe algum medo, alguma semente do mal plantada em nossos corações, a incredulidade, em nome de Jesus, que cai por terra agora. Se temos bebido da fonte que não vem de ti, em nome de Jesus, nos dê discernimento para parar de beber de águas sujas, imundas, que traz doença para nossa alma, para o nosso espírito. Nos dê entendimento para que possamos parar de beber águas sujas. Estamos bebendo águas sujas. Se você tem tido medo, se você tem perdido o sono, se você tem perdido a paz, você está bebendo águas sujas. E em nome de Jesus, nessa semana, o Espírito Santo vai te dar discernimento. Aquilo que você está colocando diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, vai perceber: essa água é imunda, então dessa água eu não beberei. Eu vou buscar a água, a fonte da vida, que é na Bíblia, que é na palavra do Senhor, o que Ele diz sobre mim, o que a autoridade Ele tem colocado nas minhas mãos, na minha boca, sobre os meus filhos, sobre a minha casa. Depressão não entra na minha casa. O que está de errado, Senhor? Mostra-me do que nós temos se alimentado e bebendo todos os dias. Nós temos que ser fontes de água viva, água cristalina, água que traz e flui vida, vida para você e para quem está ao seu lado. Se isso não está acontecendo, tem algo errado. Não adianta vir beber da fonte só nos dias de culto. Você tem que se beber essa água todos os dias. Essa sede espiritual é todos os dias que você tem que tomar. Então nos dê discernimento, Jesus. E mais uma vez nós vamos declarar o que nós queremos, como uma oração. Bem baixinho, diga: eu quero beber. Diga: eu quero beber de suas águas. Aplauda o Senhor com alegria. Deus abençoe a sua vida, meus amigos. E abençoe a vida de cada um que está aqui nesse altar. Que realmente possamos ser essa fonte que flui águas, que traz vida, esperança, paz. E nesse momento, com esse coração quebrantado diante da presença do Senhor, eu quero te convidar a contribuir para a casa do Senhor. Quem trouxe a sua oferta, vem até aqui ao altar e pode depositar. Peraí. Os dízimos, as ofertas para o mantimento da obra do Senhor. E isso também é um momento de adoração. Nós adoramos com a nossa voz, com a nossa boca e com as nossas ofertas. Você está adorando ao Senhor com o coração feliz, porque você tem. Ele tem suprido as suas necessidades todos os dias. Ele tem suprido na sua casa, na casa dos seus familiares. E cada vez mais e mais Ele vai continuar te abençoando. Aquele que dá com alegria é bem-aventurado.
Senhor Jesus, obrigado por cada um dos seus filhos que tem contribuído aqui na casa do Senhor, no mantimento da sua obra, pois sozinhos não conseguimos nada. Mas que esse discernimento venha cada vez mais crescer no coração dos seus filhos e entender que aquele que contribui com alegria é bem-aventurado. Aquele vem com o coração aberto, entregando de bom grado os dízimos à casa do Senhor, a oferta, como forma de agradecimento ao Senhor. Que o Senhor venha te trazer esse entendimento ao coração da tua igreja, da tua noiva. Que possamos ser desapegados das coisas materiais, mas entender que tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos é seu. O Senhor tem colocado em nossas mãos para governar, e nós temos aprendido a governar financeiramente aquilo que você tem colocado em nossas mãos. Nos ensina cada vez mais, para cada vez mais possamos prosperar mais e mais, e assim ofertar mais e mais para a obra do Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar mais uma canção, para logo após a gente ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Você diz: vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eu adore. Eis-me aqui. Pra sempre cantarei.
Jesus. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Hoje o culto vai acabar cedo, que não tem os avisos do pastor William. Lembra de estar colocando o pastor aí em oração. Nós sabemos aí como que é agoniante você querer estar na casa de Deus e não poder estar. Então esteja apresentando aí não só com relação à questão do problema que ele está tratando ali, mas para que Deus esteja acalmando o coração dele, para que tudo vá bem. Abre sua Bíblia lá comigo em Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 15. Romanos 8, 15. Eu tô com a revista e atualizada aqui, tá? Romanos 8,15 fala assim, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Esse texto, ele fala a respeito de um dos maiores golpes, ao meu ver aí, deferidos tanto contra a religiosidade, contra o próprio diabo, que ele nunca imaginava que os filhos de Deus seriam a igreja. Existia no Velho Testamento algumas passagens em Isaías que falam a respeito do Filho de Deus, e na cabeça deles, na interpretação que eles faziam do Torá, eles acreditavam que o Filho de Deus era o próprio Israel, quando a Bíblia citava o Filho de Deus. Então eles não imaginavam que existiria um Filho de Deus, Jesus, e quanto mais um Filho de Deus, a igreja adotado através do sacrifício de Jesus. E uma das coisas que é de particular importância que a gente vem a entender é que quando Deus ele quis comunicar a sua deidade aos homens, ele mandou os seus profetas. Agora, quando Deus ele quis comunicar a sua paternidade aos homens, aí ele enviou o seu filho. E é importante que lá em Provérbios vai falar que nós precisamos ter a capacidade de entender os tempos e as estações. Quando nós conseguimos ter esse discernimento, fica muito mais fácil da gente conseguir entender o porquê das coisas. E quando nós falamos a respeito da vinda de Jesus homem, como Filho de Deus, e ensinando para nós, conforme está escrito lá em Mateus 6,6, ele fala assim: entra no seu quarto e fecha a porta sobre ti e clama ao seu pai em secreto. Isso, para os judeus, ouvir Jesus falando para as pessoas chamarem Deus de pai, era como se fosse uma afronta. Porque Deus era praticamente
um objeto intocável, inacessível. E para eles falar que Deus era popular e acessível para qualquer pessoa e ainda chamar de pai era exagero demais. Só que nós percebemos também que nesse período de tempo era um tempo onde eu percebo que existe uma similaridade muito grande com os tempos que nós vivemos hoje. Porque você percebe que na época do Império Romano, o povo judeu era vendido para Roma pelos seus próprios pais. Os próprios líderes religiosos e políticos era que administravam o povo judeu para que não acontecesse nenhuma revolução e Roma conseguisse dominar sobre eles de uma forma pacífica. Então existia como se fosse uma ponte, e aqueles que deveriam cuidar, eles estavam abusando. E eu não sei se faz sentido com a vida que nós vivemos hoje nacionalmente falando. E automaticamente, quando nós olhamos para esse cenário, as pessoas elas falavam muito a respeito de uma libertação. Porque o tempo todo, na época dos profetas, foi assim. O povo se separava de Deus, e aí eles clamavam a Deus, e aí Deus mandava um libertador. E aí depois passava um tempo, eles se esqueciam das coisas que tinham acontecido, e eles voltavam a se apartar de Deus. E eles clamavam depois, e Deus mandava um libertador. Então você vai ver o Antigo Testamento inteiro, até chegar no período do exílio sendo dessa forma, até chegar ao período dos profetas, onde é simplesmente Deus conduzindo as coisas, mas até então era sempre essa mesma história. E agora, quando a gente chega ali em Roma, as pessoas estão esperando que vai acontecer a mesma coisa, tanto é que eles esperavam que esse Messias viria para livrar eles da mão dos romanos. Eles estavam aguardando esse libertador. Só que o que Deus percebia, nacionalmente falando, é que eles não estavam precisando de um libertador. Eles estavam precisando de um pai. E é por isso que, para revelar a paternidade de Deus, nada melhor do que enviar o seu próprio filho. Esse que é o entendimento que nós precisamos ter para que nós consigamos administrar essa palavra que Deus traz para os nossos corações nesse dia de hoje. E você percebe que nessa leitura que nós fizemos aqui em Romanos no capítulo 8, ele vai falar a respeito de um não mais escravos, não mais amedrontados. Por que não mais escravos e não mais amedrontados? Porque antes todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não havia um justo sequer. Todos estavam caminhando em fila para o abismo. Já nasciam perdidos em pecado. E aí quando Jesus ele surge e nos dá essa nova oportunidade, ele fala assim que antes nós éramos inimigos de Deus. Nós não simplesmente éramos escravos do pecado, mas éramos inimigos de Deus. Sabe qual que é a última coisa que um inimigo quer encontrar pela sua frente? O seu inimigo. É por isso que as pessoas que elas sabem que elas estão em falta com Deus, o último lugar onde elas querem comparecer é onde elas sabem que Deus está. Porque ela sabe que na hora que Deus aparecer, na hora que ela topar com Deus na vida dela, ela vai se sentir confrontada. Ela vai se sentir humilhada. Ela vai sentir que ela precisa fazer alguma coisa, ela está errada, mas ela não quer sair do erro. Então quando o apóstolo Paulo ele nos traz essa mentalidade de que agora não mais escravos do pecado e não mais amedrontados, por que não mais? Porque agora nós somos filhos. E isso muda tudo. Não bastava que agora nós não somos mais inimigos de Deus, mas agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, eu recebo aquilo que é dádiva de Deus e eu recebo aquilo que Cristo conquistou no meu nome. Porque quando ele morre na cruz, ele faz um sacrifício vicário. O que significa um sacrifício vicário? Substituição. Ele fez aquilo que era para mim fazer. Ele pagou a conta que era minha. E automaticamente eu recebo os benefícios disso. Tudo aquilo que Jesus ele conquista, eu tomo posse. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque se filho, não mais inimigo de Deus. E se não mais escravo, agora eu não tenho mais medo. Porque agora eu sou filho de Deus. Você percebe que no verso 15... ele termina falando assim: baseado no qual clamamos
Abba, Pai. O que é essa história de Abba, Pai? E por que as traduções, você pode pegar a tradução que for, eles não traduziram essa parte do escrito em hebraico? Porque isso daqui é uma expressão, não é uma tradução, é uma expressão para que o leitor entenda que ele está falando que a partir do momento em que você foi adotado por Deus, é como se você começasse a viver do zero. É como se você começasse uma vida desde criança, sem saber andar, sem saber falar, dependendo totalmente de Deus. Então quando você vai lá em Israel, até os dias de hoje, e você vê uma criancinha que não sabe falar com o pai, ela vai chamar o pai de Abba. Abba é como se fosse o balbuciar de uma criança que ainda não sabe falar papai. Da mesma forma que aqui no Brasil as crianças falam pá, lá a criança fala Abba. Que é o que Deus está expressando para nós aqui, ou seja, a partir do momento em que você se tornou meu filho, não importa mais o que você viveu anteriormente a isso. Não importa o conhecimento que você tinha antes disso. No momento em que você entendeu que você é meu filho, você zerou o placar. Você começa de novo do nível zero, como se fosse literalmente uma criança. E no verso 17, ele fala a respeito dessa questão da libertação, mas não simplesmente a respeito da libertação egoísta que nós conhecemos por aí, mas de uma libertação com ocupação. Não é simplesmente tirar tudo aquilo de ruim e de errado que tinha em você, mas é ocupar você com o próprio Espírito de Deus. Porque ele fala que o Espírito de Deus é quem faz com que você tenha esse discernimento de chamar Deus de Pai, de entender que Ele é Pai. Somos filhos. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E só para a gente fechar essa parte aqui, lá em Gálatas, no capítulo 4, eu vou voltar lá para Romanos 8, tá? Lá em Gálatas, no capítulo 4, ele fala assim no verso 1: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Não parece que nós estamos lendo a mesma coisa que está escrito lá no outro livro? É uma confirmação do que Paulo já tinha falado lá em Romanos. Voltando aqui para Romanos 8, o que nós entendemos aqui a respeito dessa chave que Paulo ele libera aqui no capítulo 4 de Gálatas? Ele fala para você a respeito de um diferencial, a respeito desse filho que só balbucia, que por mais que ele seja herdeiro de Deus, ele ainda não tem acesso. A minha filha, ela é tão dona do meu carro quanto eu, só que eu não deixo ela dirigir, porque ela ainda não tem maturidade o bastante para isso. O que Paulo está falando aqui é que enquanto o filho ainda é criança, de nada ele se diferencia de um escravo. Por quê? Porque tudo que ele precisa pedir para alguém. Agora, se esse filho ele já tivesse maturidade o bastante, ele poderia falar, pai, estou pegando o seu carro aí. E o pai só falava, não esquece de abastecer. É dele. E ele entende que legalmente é dele. Qual que é o problema que nós vivemos hoje? Eu lembro de uma época que lá por 2015 mais ou menos, o pessoal falava assim, por volta de 2020, 50% do Brasil vai ser evangélico. E eu observava aquele número,
E eu via aquele crescimento exagerado, principalmente ali na época de 2020. Só que ao mesmo tempo em que a gente via o crescimento nominal dos evangélicos, a gente percebia que não havia mudança nenhuma. Nada melhorava. Às vezes até piorava. E a palavra de Deus, ela nos dá o entendimento a respeito do que é isso. Nós temos uma nação cristã, que se autodenomina cristã. Nós temos um número de evangélico que hoje quase bate os 50%. Só que são cristãos infantis. São cristãos que não têm acesso ainda àquilo que Deus já deixou liberado. Só que pela a falta de maturidade, eles não têm esse acesso. Eles vivem ainda como escravos. Não que eles não estejam salvos, mas eles ainda vivem como escravos. Eles ainda precisam de um curador para que eles possam receber aquilo que é deles por direito. Faz sentido? Tudo que eu preciso de um mediador, porque eu não tenho acesso ao Pai. É como se você estivesse numa mesa com o seu pai e você quisesse alguma coisa, e tudo que você quer da mesa você tem que falar: ai pai, pelo amor de Deus, passa para mim esse pedaço de carne aí. É assim que você pede pro seu pai? Você tem medo dele não te dar ou não te passar alguma coisa que está na mesa? A única coisa que pode acontecer é ele te empurrar o prato de espinafre e falar: primeiro come isso daí. Não quer dizer que ele não vai te dar a carne. Só quer dizer que ele está falando: primeiro é melhor você comer isso daqui. Esse é o entendimento que nós temos que ter a respeito de Deus. A partir do momento em que eu alcanço maturidade, eu tenho livre acesso a tudo aquilo que é do meu Pai. Da mesma forma que Jesus o fazia. E toda vez que alguém o questionava e falava: uau, como que você faz isso? Você é incrível. Ele fala: eu não faço por mim. Eu faço tudo pelo meu Pai. Da mesma forma que ele faz, eu o faço também. E é importante de nós entendermos alguns detalhes minuciosos aqui a respeito dessas falas. Porque no verso 16, existe uma diferença nessa palavra filho que ele usa aqui. No verso 16, filhos em grego é teknon. E teknon é criança pequena. Já no verso 19, o filho que ele usa é ruios. E ruios é filho maduro. É filho adulto. É um filho independente. Do que se trata então no final das contas? Ele está falando a respeito de uma progressão do evangelho. Aonde eu chego como eu estou, até porque Jesus ele me chama: vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele me chama do jeito que eu estou. Só que, quando o tempo passa, aí ele fala: agora, toma a sua cruz e me siga. E aqui o negócio agora fica pesado talvez. Porque às vezes a gente queria só chegar e ficar. A gente não achou que ia custar alguma coisa. Até porque quando Jesus ele nos encontrou, nós não tínhamos nada para ofertar. Nós não tínhamos nada para oferecer. Na música que foi cantada hoje aqui, fala assim: eu só tinha o meu pecado para te oferecer. E ele: ok, se é o que você tem, então eu pego o seu pecado para mim. Só que a partir do momento em que acontece essa ocupação, eu fui liberto e fui ocupado, agora ele fala assim, conforme Paulo fala lá em Coríntios: já está na hora da gente parar de tomar leitinho. Está na hora da gente começar a comer uma comida mais consistente. É esse o entendimento que nós precisamos ter a respeito de evangelho. E aqui nós sofremos aquilo que nós sofremos, porque você percebe que muitas das vezes, nós como adultos, queremos fazer as crianças fazer coisas de adultos. Só que a criança só faz aquilo que ela quer fazer. O adulto faz aquilo que tem que ser feito. A criança não, a criança só faz aquilo que ela quer fazer. E aí como adultos a gente fala: você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você tem que ser assado. Entra por aqui, sai por aqui. E daqui a pouco ela está fazendo os mesmos erros tudo de novo. Porque ela não tem nem autonomia sobre si mesma, que dirá de fazer coisas além. Isso é a mentalidade de criança. E se você perceber,
o que Paulo ele nos traz aqui, nessa passagem de Romanos 8, ele não fala simplesmente a respeito de benefícios. Ele fala, se nós participamos do mesmo sofrimento com Cristo, então automaticamente nós somos participantes da glória de Cristo. Ele fala que eu entendo e eu aceito participar do sofrimento de Cristo. Faz uma criança participar do sofrimento de alguma coisa. Ela não quer nada que seja sofrimento. Ela não quer nada que seja amargo. Ela não quer nada que não seja do gosto dela. Porque ela é criança, ela quer as coisas do jeito que ela quer. Então nós percebemos que o desenvolvimento que Paulo ele nos convida aqui, tanto em Romanos como em Gálatas, é a respeito de nós termos o discernimento que existe um algo a mais do que aquilo que estamos vivendo. Deus ele pretende mais do que aquilo que você tem feito. Se você acha que você já conhece Deus de uma tal forma, Ele ainda tem muito mais para se revelar para você. Se você acha que você já fez muita coisa em nome de Deus, você nem imagina ainda a capacidade daquilo que você pode fazer. E se nós dermos continuidade aqui, você acaba percebendo, conforme eu falei aqui a respeito da nação brasileira, a nação cristã brasileira, que as nações, se nós formos olhar pelos públicos que tem dentro da nação, existe o público infantil, o público adulto e o público idoso. O brasileiro ele gosta de ter filho, né? Mas se você pega, por exemplo, na Europa tem falta do público adulto. Na Europa tem muito idoso e crianças, mas tem pouquíssimos adultos. Tanto é que eles exportam mão de obra. Eu atendo uma senhora da Suíça, que ela fala que lá o povo é tão chato, que depois das 10 horas da noite não pode dar descarga, senão a polícia bate na sua porta. Então é para você entender o quanto, né, você imagina, a nível de Brasil, se não pode fazer barulho, dá descarga depois das 10. Isso é para você ter uma ideia a respeito do como que são nações envelhecidas. Só que a engrenagem que faz o negócio rodar é a força do adulto, que ele ainda está no tempo de trabalhar. Então para pensar agora a respeito da igreja no geral. Se a igreja ela tem sido composta de uma maioria de crentes infantis, como que a engrenagem vai rodar? Como que o negócio vai deslanchar? Como que o reino de Deus vai se estabelecer? Então o que Deus ele tem nos chamado a atenção hoje é para que nós venhamos a entender a necessidade. Nós voltamos lá de novo para a palavra de Deus que diz que os campos já estão brancos, mas os ceifeiros são muito poucos. Mas como que são poucos, Jesus? Olha o tanto de evangélico que tem no Brasil. Se cada um abraçar com um, a gente evangeliza o Brasil inteiro. Será? Será que dá conta? Nós precisamos entender, eu vou estar fechando aqui já, mas eu preciso fazer mais uma leitura lá em 1 João, que João ele vai fazer um fechamento aqui a respeito disso tudo. Em 1 João, no capítulo 2, no verso 14, nós sabemos que o apóstolo João ele tinha o costume de chamar as pessoas de filhinhos. Mas aqui você percebe que existe uma diferença. Ele fala assim, ó, no verso 14: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Você percebeu que ele fala a respeito de 3 categorias de crente? Ele fala a respeito de filhos,
infantis, igual a gente está citando aqui. Ele fala a respeito de jovens que já venceram o maligno. E ele fala a respeito de pais. Então quando você percebe o Fernandinho cantando: eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Ele está falando a respeito do terceiro nível. De um nível de crente que gera outros crentes. Enquanto existe os pais gerando outros crentes, existe os jovens que já venceram o maligno. O jovem é aquele que está contendendo contra as portas do inferno. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Só que as portas do inferno, elas não são uma arma de guerra. Elas são um instrumento de segurança. Então quer dizer que não é o inferno que vai vir contra a igreja, é a igreja que vai contra o inferno. Só que para que nós tenhamos uma igreja que é militante, para que nós tenhamos uma igreja que é ativa, nós precisamos de força de trabalho. Nós precisamos de pessoas que estão dispostas a contender contra essa porta. E os filhos, eles não têm essa capacidade, os filhinhos não. Os filhinhos, eles ainda estão para ser cuidados. Quem que é o filhinho, Júnior? O filhinho é aquele que busca Deus por aquilo que Deus tem para dar. Porque ele é totalmente dependente. É egoísta? Sim, mas quem que nunca foi? Todos nós chegamos no evangelho através do nosso egoísmo, através de alguma dor que nós tivemos. E conforme dizem por aí, a dor é um dos maiores evangelistas que tem. Só que a questão é que existe um outro nível para além dos filhinhos. E no segundo nível, agora eu amo a Deus por aquilo que Ele é. Independente dele me dar ou dele não me dar, dele querer ou ele não aprovar, eu amo a Deus porque Ele é Deus, pronto e acabou. Esse é o entendimento desse jovem, dessa pessoa que ela já tem maturidade o bastante para acessar aquilo que Jesus já conquistou para nós. Ele não precisa mais ficar choramingando. Ele não precisa ficar se humilhando. Ai meu Deus, olha eu aqui sofrendo, não sei o quê. Ele sabe que ele já tem acesso. E mais além do que isso, aí nós temos os pais. Os pais são aqueles que eles não estão mais vivendo por aquilo que Deus tem para dar. E nem pela segunda etapa de simplesmente viver por aquilo que Deus é. Mas eles passaram para um próximo nível onde eles amam aquilo que Deus ama. Você percebe na Bíblia vários exemplos de pessoas que talvez no nosso olhar infantil nós desprezaríamos ou apontaríamos o dedo para eles falando que eles não são crentes de verdade. Imagina o profeta Elias chegando na cara do rei e falando assim: diante da minha palavra, a partir de hoje não chove mais até a segunda ordem. Imagina você vendo um crente falando isso. Você falaria: vixe, tá se achando, hein? Uma pessoa que o coração dela bate com o coração de Deus. Ele sabia que ele também ia passar necessidade. Ele sabia que a água dele também ia secar. Só que mais importante do que os benefícios que ele adquiria era aquilo que ele precisava cumprir diante de Deus. Ele sabia o que Deus queria. E quer eu viva, quer eu morra, isso tem que se cumprir. É esse que é o diferencial. Quando você se torna um pai, você já não se importa mais com você mesmo. É o que o pastor William fala o tempo todo aqui. Chega uma determinada idade na vida, onde eu já não estou mais buscando construir para mim. Tudo que eu faço agora é em prol dos meus filhos. E a mentalidade de pai que João nos traz aqui, é essa mentalidade da qual eu quero construir para a próxima geração. Eu tocarei em outras gerações. É o que o Fernandinho fala na música dele. Então o que Deus ele tem nos convidado hoje é para que nós venhamos a olhar para nós, fazer como o salmista nos ensina. Deus, Tu que és aquele que sondas os corações, faça um diagnóstico aqui agora. Vê se há em mim alguma coisa que o Senhor desaprova.
Vê se há em mim, na minha cristandade, na minha religiosidade, se existe alguma coisa que é falsa. Se existem coisas que eu estou fazendo que são mais pela cerimônia do que realmente porque eu tenho algum amor pelo Senhor. Se são mais pelo meu egoísmo de querer receber alguma coisa da sua parte, do que a respeito de eu querer entregar alguma coisa. Eu preciso entender que na minha vida com Deus, Deus ele não trabalha com represas. Deus ele não é um Deus que fica mandando água ali para acrescentar a represa. Ele trabalha com fluidez. À medida que eu entrego, Deus ele acrescenta. À medida que eu entrego, ele acrescenta mais ainda. Eu li na quinta-feira passada aqui que Deus ele dá semente para o que semeia. Não fala que ele dá semente para quem não está semeando nada. Deus ele está de olho naquilo que você está fazendo. E se você não está fazendo, para que ele acrescentaria alguma coisa sobre você? Conforme o Paulo César Baruch fala na música dele, esse poder que você pede é para o quê? E essa unção que você busca é para quê? Eu preciso entender se eu estou alinhado com o coração de Deus. Se o reino de Deus está pulsando dentro de mim. Ou se talvez eu estagnei na minha mentalidade de que, ok, eu já vivo uma vida cristã, eu vou para a igreja todo domingo e está tudo lindo. Eu preciso pensar que eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas que eu também não sou quem eu era. Eu preciso olhar para mim mesmo e falar, como que eu cheguei aqui? Porque se fosse pelas minhas próprias mãos, pelo meu próprio poder, eu não teria como. Então, em outras palavras, isso só pode ser obra de Deus. É a única forma de eu conseguir sair dessa mediocridade espiritual. E quando a gente fala a respeito de mediocridade, eu não estou falando no sentido pejorativo. Quer dizer simplesmente que você é mediano e se acostumou a ser médio. Quando Deus ele escreveu a sua história, conforme está escrito lá em Salmos, e ele escreveu coisas muito além daquilo que você está vivendo. Ele acredita muito mais em você do que você mesmo se acredita. Eu quero convidar você para ficar em pé, e eu quero convidar o grupo de louvor aqui. Nós vamos estar adorando a Deus com mais um hino. E eu quero que essa noite seja disruptiva para você. Você vai estar aproveitando esse momento enquanto nós estamos adorando. Feche seus olhos. Olha para dentro de si. O Espírito de Deus, ele está aí dentro. E ele ainda é esse mesmo que clama, Abba, Pai. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei Em outro lugar, em outras pessoas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida. Sinto fluir teu rio de
Quero estar chamando a pastora Joelma aqui. Ela vai estar fazendo a oração para a gente estar encerrando. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, maravilhoso. O teu rio de vida, Pai, descendo neste lugar, Senhor Deus. O fluir, meu Pai, das tuas águas, Senhor. A tua graça sendo derramada, Espírito Santo de Deus, sobre o teu povo, Pai maravilhoso. A tua misericórdia, Pai, que se renova, Senhor Deus, sobre nós, sobre as nossas vidas, Pai. A tua cura, Papai, restauradora, que desce sobre a tua igreja, Senhor. A tua cura, Papai, que vem sobre nossas vidas, Senhor. Seja física, seja espiritual, seja emocional, Senhor. É o seu rio de vida tratando, meu Pai, no mais profundo, Senhor. É o teu restaurar sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Espírito Santo de Deus. O fluir do teu Espírito Santo, Pai, que traz cura, meu Pai, no mais íntimo, Espírito Santo de Deus. Naquele lugar, Senhor, que só o Senhor sabe, Papai, onde está doendo, Senhor. Feridas, meu Pai, sendo cicatrizadas. O mover do teu Espírito Santo, Deus, sobre a tua igreja, Pai. A tua glória, Senhor, que vem, meu Pai, que vem sobre a tua casa, Senhor. A casa de oração para todos os povos, Senhor. Aquele que precisa ser tocado no mais profundo, Senhor. No profundo da alma, do corpo, do espírito, Senhor. E o Senhor vem, meu Deus, curando vidas nessa noite, Senhor. Tratando vidas, meu Pai, no mais profundo, no meu interior, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E a tua igreja começa a glorificar o santo nome do Senhor, porque o Senhor está derramando da graça, do bálsamo, aleluias, do óleo precioso, Senhor. Nós te rendemos nessa noite, meu Pai. Gratidão, Senhor, porque é o teu fluir, meu Pai. O teu fluir que vem sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, aleluias. A tua igreja comece a glorificar em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluias. Santo é o nome do Senhor para todos sempre. Oh, Deus, graças damos para todos sempre. Aleluias. Amém. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Glória a Deus. Estende a sua mão assim, ó. Deixa eu declarar sobre a sua vida. E quando eu declarar, você fala amém. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua família. Amém. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre o seu trabalho. Amém. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua finança. Amém. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua saúde. Amém. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vitalidade. Amém. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida espiritual. Amém. Vá em paz, que Deus abençoe esse começo de semana. E aplique tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos seus corações nessa noite de hoje. Glória a Deus. Sinto o fluir